Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Dando sequência à questão 20 do livro Que é o Espiritismo, da primeira parte. Nós vamos, primeiramente, ler algumas frases do capítulo do Jovem, do livro Conduta Espírita, e aí nós vamos ler mais uma parte da questão 20, discutirmos um pouquinho sobre ela, conforme o nosso combinado no vídeo anterior. Vamos lá? Do Jovem: guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispensar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas de frustração, porque a disciplina nos liberta, não é mesmo? Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando, outro sim, o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo e o extremismo gera a perturbação. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude primeiramente aquele que a promove. Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Finalizando esse capítulo, Timóteo, em 2:22, nos traz: foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo. Mocidade. Não apenas a mocidade da idade que está registrada, mas a mocidade que habita em nós, que nós possamos seguir estes conselhos de reta conduta moral e trilharmos sempre o caminho do bem para o nosso próprio bem e elevação. E que Jesus possa nos inspirar hoje. Muito bem, livro O que é o Espiritismo, parte 1, diálogo número 3, do Padre, questão 20, última questão. Uma questão extensa que, como nós falamos, ela vai ser dividida em alguns pequenos vídeos para que a gente possa ir trilhando esse caminho e fique pedagogicamente mais leve, mais suave, tanto na escuta quanto no estudo nosso aqui, combinado? Dando sequência à resposta, se vocês não assistiram o vídeo anterior, peço que reassistam. Kardec continua respondendo ao padre da seguinte forma: por outro lado, os diversos cultos cristãos não estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Não se tem desvirtuado suas palavras para fazê-las um apoio de ambição e das paixões humanas, que são por elas condenadas? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar à estrita observação de seus preceitos aqueles que dele se afastam. Não seria esse o último motivo que o faz qualificar a obra satânica? Erradamente dai o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relacionadas com os fenômenos espíritas. Não é de espantar que, no início de uma ciência, quando para muitos as observações eram ainda incompletas, tenham surgido teorias contraditórias. Mas essas teorias repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Elas podem constituir escola que explicam certos fatos à sua maneira, mas não tem mais de seitas que os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas em medicina, física e etc. Suprimir, ou seja, retirai-vos, pois, a palavra seita, que é de todo imprópria no caso presente.
Aliás, desde sua origem, o próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas, porque a palavra de Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias, porque ela é suscetível de interpretações que dividem ainda, hoje, os cristãos em diversas igrejas que pretendem ser as únicas detentoras da verdade, necessárias à salvação, se detestam cordialmente e se anatematizam em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? A fraqueza dos homens, direis? Seja, por que quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encanto? Aqui a gente vai fazer duas observações antes de seguir. Primeiramente, se relaciona ao primeiro parágrafo, que ele comenta das várias seitas e religiões. Cada religião que defende a caridade e o amor é como uma bolinha desse colar. Juntas, elas formam o colar todo, mas o colar todo é Deus. Compreende? Então, se essa religião está no bem, no amor, ela está cumprindo o seu papel, assim como essa, assim como essa. Mas para que elas formem um todo harmônico, elas precisam estar em harmonias. Porque se uma dessas bolinhas cair, o colar em si só vai estar desarmonizado e não vai existir. Então a gente precisa sempre olhar de cima, que o Evangelho de Jesus é superior a todas as religiões impostas aqui na Terra. E aí uma outra questão que está aqui na última colocação que eu li, eu vou reler, ele fala assim: seja, por que quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encantamento? Vamos só raciocinar que a humanidade é feita de homens e que cada homem, cada um de nós tem o seu momento, a sua evolução. E que depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade, evoluirmos primeiramente dentro de nós. Então não vai ser por um encanto ou por um milagre, que o milagre é aquilo que a gente não explica, que vai se mudar de uma hora para outra, mas sim vai ser a passos, porque a natureza não dá salto e a gente faz parte da natureza, a gente já viu isso, a passos individuais de cada um. E cada vez que eu me cuido, que eu me curo, que eu me trato, que eu me elevo, seja através de uma religião, seja através de um desenvolvimento pessoal, eu estou evoluindo, mas no meu ritmo, compreende? Por isso que não tem como subitamente, em coletividade, uma humanidade evoluir. Mas quando cada ser que compõe essa humanidade vai evoluindo, automaticamente essa humanidade evolui. Seguindo um pouquinho para frente, Kardec continua. Eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo. É um erro. Ele ensina muito àqueles que não se detêm em superficialidades. Tivesse apenas substituído a máxima, fora da caridade não há salvação, em lugar de fora da igreja não há salvação, que os divide, e já teria marcado uma nova era da humanidade. E hoje a gente vai comentar sobre essa última citação de Kardec e a gente vai encerrar aqui. Depois, no outro vídeo, a gente vai dar sequência nessa mesma questão. Então, fora da caridade não há salvação. Isso nos tira da caixa fechada de qualquer religião. Isso nos tira do âmbito, como ele falou, fora da igreja não há salvação. Não. Se eu tenho caridade, se eu tenho amor, se eu tenho aquilo que é bom, que é belo, e eu estou agindo com boa intenção para que eu me salve, ou seja, que eu evolua, como a gente falou anteriormente, que eu progrida, que eu me cure, que eu aceite, que quando eu recebo uma crítica ou um tapa, mesmo que eu não tenha culpa, que eu possa, como que Jesus, se deixar ser crucificado e falar: ok, não foi minha intenção, mas se eu errei, se você se sentiu magoado por mim, me perdoe.
eu continuo sendo seu irmão de caminhada. Veja que isso é uma salvação, porque você está se salvando de você mesmo, de um sentimento negativo e contrário, que poderia gerar um processo complexo ali de vingança, e você também está liberando o outro a repensar sobre as suas atitudes. Mas acima de tudo, você está libertando o seu coração, não deixando entrar uma mágoa. Isso é uma salvação, compreende? E para isso, eu não preciso necessariamente ser espírita, ser católico, ser budista. Eu preciso ser apenas e acima de tudo cristão, humano, e eu preciso ter essa caridade que é o amor em ação. Nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, mas acima de tudo, com sinceridade de ação e com boa vontade naquilo que eu faço. Compreende? Mas é claro que, vamos deixar bem claro, que cada um de nós tem total e plena liberdade de escolher a religião que bem apraz ao seu coração. Cada um de nós pode seguir a verdade que queremos, mas é fora da caridade que não há salvação. Então, que nós possamos ser caridosos uns com os outros, a começar conosco mesmo, com os cuidados simples da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psiquismo, com os cuidados de auxiliarmos quem está próximo de casa, né? Quem está dentro de casa com a gente morando, os nossos companheiros, os nossos pais, irmãos, filhos. E assim, aos poucos, a gente vai iluminando um pouquinho mais. Então, por hoje é só, tá? Eu acho que a gente trouxe aqui muitos itens para reflexão. A gente tem alguns dias para refletir. Se a gente voltar e prestar atenção nas frases, no contexto de cada uma, nas colocações de Kardec, a gente vai ver que são coisas profundas. E se a gente colocar em prática uma delas, já está muito válido o nosso estudo por hoje. E acima de tudo, fora da caridade não há salvação. Minha gratidão, paz e luz a todos. Até o nosso próximo estudo.